Olá, meus amigos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre autoaceitação, sobre o que você deve fazer para colocar teu bloco na rua, lançar o teu conhecimento no mercado, falar sobre o que você mais gosta. Eu, durante muito tempo, fui freado por convenções, pela cabeça que eu tinha na época, pela forma como eu interpretava, como tudo ia ser visto do outro lado. E eu quero dizer para vocês que isso absolutamente não importa. Sabe por quê? Porque as pessoas, assim como você, têm medo de se exporem. E elas acabam travando tudo que elas têm em mente por conta disso. Elas bloqueiam o que elas pensam, elas param de falar em público, param de emitir a opinião delas e simplesmente por acreditarem que não têm o equipamento perfeito, não estão no ambiente perfeito, que o som não vai ficar legal. E eu quero dizer para vocês que ninguém liga para isso. Se a mensagem que você estiver passando for uma mensagem forte, for uma mensagem que vem do coração, que fala com a tua alma, que fala com a alma de outras pessoas, você vai ser escutado. Não importa se você fala errado, se você tem vícios de linguagem. Eu, por exemplo, por muitas vezes repito o né ao final da frase, buscando uma espécie de confirmação, como se eu estivesse conversando com outra pessoa e a pessoa ali na minha frente estivesse buscando falar a respeito dela e dar uma confirmação de que está entendendo o que eu estou falando. Isso não vai acontecer, né? A menos que eu esteja numa live conversando com outras pessoas. E eu quero contar uma história para vocês que ela é um pouco engraçada, porque 10 anos atrás, quando eu comecei mais ativamente a fazer vídeos, eu lembro de ir para a sacada de casa, começar um vídeo como esse aqui que eu estou falando para vocês agora, e o meu filho, que na época tinha mais ou menos um ano e meio, né, começou a se aproximar da mesa que eu estava. E eu vi aquela cena e eu vi um pai à distância. Quando ele falou isso, eu digo, bom, eu vou desligar agora, vou me despedir das pessoas antes que ele chegue aqui. E rapidamente eu encerrei a live. Olha, muita coisa mudou. É óbvio que eu não posso ter hoje a cabeça que eu tinha aos 36 anos. Eu tô com 46 anos. Algum pouco de experiência esses cabelos brancos que vocês veem aqui e na barba trazem, né? E um deles era que eu não encerraria hoje a live. Eu pegaria meu filho, provavelmente apresentaria ele para vocês, né? E tenho certeza que ia ter muita gente que ia gostar dessa atitude, né? Ia achar fofo, enfim. Ao mesmo tempo que ia ter pessoas que iam questionar, que iam não gostar desse movimento. Então, o que eu quero trazer para vocês é assim, que você vai ser amado ou odiado pelo mesmo motivo. Então, será que vale a pena você deixar de fazer alguma coisa por algum motivo? Perceba também que os motivos, muitas vezes, são apenas barreiras que nós mesmos criamos para não se expor, né? Quer dizer, em vez de se expor, eu coloco uma barreira. Eu digo que o meu equipamento não está bom, que eu preciso da melhor iluminação, que eu preciso da melhor câmera, que eu preciso de um ambiente à prova de sons. Você vê, eu estou aqui num ambiente público, tudo bem que é um bocado cedo, né? Ainda está ali, temos fog hoje aqui. Vocês ouvem um barulho de um galo à distância, provavelmente de alguns pássaros que estão aqui por perto. Aqui ao lado tem uma pessoa cortando grama, então pode ser que vocês escutem ao longe algum barulho desse sentido. Mas eu não estou ligando para isso. Por quê? Porque eu sei que quem precisa dessa mensagem, a mensagem vai chegar. Então é um pouco disso. É um pouco de você olhar para o lado, ver que condição ideal de temperatura e pressão não existe. Eu estudava química, né? E quando me soava estranho o professor falar, olha, imaginem condições especiais de temperatura e pressão, que não existem, né? Hoje eu entendo que era uma forma didática, né? Ia ser muito complicado calcular esses dados ali antes de fazer a conta, mas eu percebo também que é uma forma da gente não acessar o quão grande nós podemos ser, tá? Quando eu comecei a gravar vídeos, principalmente os vídeos dos cursos, eu fui numa loja de tecidos no Brasil, comprei um pano preto e eu grudei com fita crepe todo o meu guarda-roupa. O pano tinha mais ou menos 2x1, certo? Grudei com fita crepe, porque é uma fita que não deixa, né, resíduo quando você tira. Botei a câmera em frente a mim, né, e a luz do teto bem
em cima aqui da minha cabeça. E era assim que eu gravava. Pedia silêncio em casa, né, para as pessoas que estavam lá e tudo, e gravava. E aquilo não me impediu, ainda bem, né? Porque o curso que eu comecei lá foi o Mentor Extraordinário, foi um curso que atingiu quase 10 mil pessoas. Então, assim, você imagina se eu tivesse esperado condições especiais de temperatura e pressão, eu nunca teria dado o primeiro passo, né? Eu nunca teria chegado a essas 10 mil pessoas. E isso eu estou falando de um curso pago, fora os vídeos que eu gravei gratuitamente. Teve um documentário, por exemplo, que eu fui para o Vale do Silício gravar. Se eu fosse esperar as condições ideais de temperatura e pressão, eu não teria gravado. Por quê? Eu fui sozinho, com uma câmera e um microfone. Entrevistei lá mais de 15 pessoas. Uma delas deu problema no áudio, eu não pude colocar no documentário. Tinha sido uma das entrevistas que eu mais tinha gostado. Mas imagina se eu tivesse esperado as condições ideais. Eu não teria gravado um documentário que hoje tem mais de 80 mil views no nosso canal do YouTube. Se você acessar o canal e classificar pelos vídeos mais vistos, você vai ver. Então imagina que muitas pessoas estão esperando pela tua voz, estão esperando pelo momento que você vai ligar a câmera, não importa qual seja, pode ser do teu celular, como esse agora que eu estou gravando, né? E elas estão esperando para ouvir alguma coisa que você passou, que elas estão passando e que precisam da tua voz para resolver. Assim como eu estou falando para vocês agora, de uma coisa que aconteceu comigo. Tem pessoas que estão esperando temperatura ideal e pressão para gravar o vídeo, né? Para fazer o primeiro curso, para lançar a primeira mentoria. E eu posso dizer para vocês de carteirinha, não existe condição ideal de temperatura e pressão. O que existe é o que é o aqui, é o agora. Se você tem uma câmera que ela não é ainda ideal, comece, dê o REC, né? E coloque o teu bloco na rua, tá? Se servir de alguma coisa, eu vou gostar muito, vou agradecer, porque é com todo carinho que eu faço esse trabalho, que eu entrego para você o meu melhor, né? Eu pesquiso muito, eu leio muito, eu estudo todo o tempo para entregar para você isso. Se serviu de alguma coisa, por favor, comenta, dá um like aqui, porque a minha intenção era essa, é fazer com que você, que está começando agora, não espere temperatura ideal e pressão para começar. Obrigado.